Glória a Deus. Cumprimento os adolescentes com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivo de muito alegria estar aqui com vocês. Plena sexta-feira. Em vez de vocês já estar dormindo, vocês estão aqui cultuando a Deus. Isso é um motivo de grande alegria, com certeza para Moisés, com certeza para a tia Isabela, mas também para Deus, né? Queria convidar vocês a abrir a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Quarenta e cinco, 8. Para vocês verem que não tem nada perdido, Moisés teve a coragem de colocar um baterista para pregar. Então, para você, ainda tem a oportunidade. Gênesis capítulo 45, versículo 8 diz assim, E assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Amém? Vou andar bem rápido, eu prometo. Que Moisés falou que era para mim andar rapidão, que parece que você está com fome. Então eu vou ser obediente. Imagina comigo uma história, então, de um rapaz de aproximadamente 17 anos que tinha muitos irmãos. Quem aqui tem irmão? Levanta a mão. Imagina comigo então que esse irmão é o irmão mais novo. Quem aqui tem irmão mais novo em casa? Imagina comigo então a cena então de você tendo o irmão mais novo, ter a coragem de pegar esse irmão mais novo e colocar ele dentro de um poço. Paulo, o que é poço? Tá bom, um buraco. Imagina você tendo então a coragem de pegar esse irmão seu mais novo e vender ele como escravo. Alguém aqui teria coragem? Mesmo seu irmão passando a raiva em você, o tanto que passa, você teria coragem? Não é possível. Vocês vão ter que orar lá com Moisés mais tarde. Mas no nosso cenário de hoje em dia, pensar em tal coisa não parece fora de lógica? Sim ou não? Pensar em tal coisa no dia de hoje parecia loucura. Mas a história que a gente vai aprender sobre a vida dessa pessoa que nós vamos ouvir essa noite foi mais ou menos isso que aconteceu. Ou vamos dizer que pode ser ainda pior do que isso. Em Gênesis, onde nós acabamos de ler, vem contar então a história de um homem chamado José. Ou, quando aconteceu isso, ele era ainda somente um garoto. A história de José começa em Gênesis capítulo 37, para quem quiser começar a ler. Diz assim, Jacó habitava na terra das suas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Versículo 3. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice e fez para ele a sua túnica longa. Então Jacó, seu pai, faz então uma roupa linda, coloca nesse seu filho mais novo. E a história diz então que daí começa então só ladeira abaixo. Vocês lembram qual que é o tema que o tio Moisés e a tia Isabela tá falando com a gente durante esse tempo agora, esse mês? Sobre? Não. Vocês não sabem não? Qual que é? Se vocês ajudar o tio termina rapidinho. Qual que é o tema? Missões, certo? José, ele é alguém, um exemplo muito claro de o que é fazer missões. José, mesmo ele sendo vendido pelos irmãos, teve que ir para uma outra terra,
não é um outro bairro, não é para uma outra cidade, mas é para uma outra terra. Povos distantes, pessoas diferentes, jeitos diferentes, cultura diferente, religião diferente. José vai para aquele lugar para trabalhar como escravo. Mas aquilo que me chama a atenção na vida de José, e eu acredito que pode chamar a sua atenção também essa noite, é o testemunho que José dá. José, ele não precisava ser o melhor homem, José não precisava ser o melhor escravo daquele lugar, mas José dá o exemplo com a sua própria vida do que é honrar a Deus em qualquer lugar. E eu acredito que é através disso que nós temos muito a aprender. Tio Moisés me deu um tema hoje que é assim: como um adolescente pode fazer missões em um mundo de agonia. Como um adolescente pode fazer missões em um mundo de agonia. Imagina comigo essa semana e olha para dentro de você, não precisa responder. Quantas vezes você falou de Deus para alguém essa semana? Quantas vezes você falou de Deus para alguém essa semana? E aí a gente precisa entender que quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, nós somos essa luz, essa lâmpada que brilha para o mundo. Deus, as pessoas que Deus tem para usar e para falar, somos nós. Vem cá, profeta. Eita, gol. E Deus então depende de mim e de você para que a mensagem dele seja glorificada. Muitas das vezes nós achamos que missões você vai precisar ir lá para a África. Você vai precisar ir para a China, para a Coreia, não sei. Mas a missão, ela começa dentro da sua casa, dentro do seu lar. Quando Jesus fala lá em Atos, eu acredito capítulo 4, que ele fala: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, Jerusalém, até confins da terra. Jesus estava fazendo limitações e demarcações. Como vocês vão fazer agora a missão no bairro, vocês serão minhas testemunhas agora naquela cidade, naquele país e até o final do mundo. E a ideia então que nós precisamos ter como os adolescentes é que Deus nos usa sim para levar a palavra dele. Ou vocês acham que para ser filho de Deus só restava a gente cruzar as pernas, arrumar uma rede e assar carne todo dia tomando Coca-Cola? Não. As coisas são difíceis e são árduas. Então, para mim fazer essa missão, ter meu coração nessa parte de evangelismo, José nos ensina que a primeira coisa eu preciso é entender o propósito de Deus para mim. Já foi falado aqui essa noite, e eu quero repetir, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe para que Deus quer te usar? Tem cabecinha fazendo assim. Sim ou não? Imagina comigo uma cena bem infantil. Imagina comigo que tem uma vasilha de sopa. Aquela sopa que a mamãe ou a vovó faz, que é uma delícia. Só elas dão conta de fazer. Até o chuchu fica gostoso na sopa dela. Mas imagina comigo então essa sopa, esse caldo. E aí você vai agora comer ele. A gente tem um caldo lá fora. Imagina que aquele caldo que está lá fora, não sei se o Moisés já tinha contado para vocês, mas imagina comigo que aquele caldo ali, o Moisés vai dar para vocês um garfo para vocês comer. Vai ficar legal para comer aquela sopa? Sim ou não? Sim ou não? Ah, tá. Imagina comigo, eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade. Quem é que gosta de macarrão? Imagina comigo, vocês têm um prato de macarronada daquele jeito que vocês gostam. Delícia! Mas alguém dá pra vocês uma colher pra vocês comer aquela macarronada, sabe? Já viu comer macarrão com colher? Tanto que é ruim. Tanto que é bom você enfiar o garfo assim, dar uma giradinha assim, ó. Meu Deus!
Mas imagina comigo aqui, a sua mãe prepara para você então um feijão, pra você comer com aquele arrozinho branquinho. E aí ela vai te dar para você pegar na panela uma faca. Tá. A colher, ela é importante? O garfo é importante? A faca é importante? Mas das ilustrações que o tio colocou aqui, elas são importantes? Não. Vai me atrapalhar. Da mesma forma, na obra de Deus ou no reino de Deus, a grosso modo, eu preciso entender aquilo que Deus me chamou para me poder fazer esse trabalho 100% digno para Ele. Talvez eu sou um ótimo diácono. O que é diácono, tio? Aquele rapaz que fica ali na porta ajudando. Ou está precisando de uma água, ele traz a água. Vai tirar um banco, ele ajuda a tirar o banco. Mas talvez ele é um péssimo baterista. Talvez você goste de conversar muito bem, então você é um ótimo evangelista. Aquilo que você precisa saber para entender qual é o propósito de Deus na sua vida é tentar entender aquilo que Deus te chamou. Olha para dentro de você, quando você for fazer essa reflexão, e perceba assim, ó, o que eu sou bom? Eu gosto de conversar? Não, não gosto. Não, então peraí. Então Deus me chamou para alguma outra área. Eu gosto de música. Canta lá parabéns para você e bate palmas. Se você não dá conta de bater palma, parabéns para você, música não é seu forte. E você vai começando a entender os talentos que Deus deu pra gente. É muito mais suave e transparente do que a gente imagina. Às vezes na igreja a gente acha que aquilo que Deus quer usar a gente é só para pregar e só para tocar. Mas na igreja existem muitas outras coisas para a gente fazer. Há 3 anos atrás, eu e a minha esposa nem sabia que a gente ia ser líder de criança. Só de falar de criança me dava até uma roupinha assim. Meu Deus. E hoje a gente ama isso que a gente faz. Entenda uma coisa para vocês. Deus, Ele quer muito falar com o povo de Deus. Quando o ser humano abre os ouvidos para ouvir aquilo que Deus quer falar com ele, os dois propósitos se alinham. E as maravilhas e o sobrenatural de Deus começam a acontecer. A história então vai falar então que mostra um rapaz que ele tinha 17 anos e ele é vendido então pelos seus irmãos como escravo. No ambiente a qual é o seu lar, imagina dentro da sua casa, onde você tem seu papai, sua mamãe, seus irmãos, era um ambiente de segurança. José para ele era um ambiente hostil. Seus irmãos pegam ele, vendem ele, ele vai para outro lugar. Chega naquele lugar, Deus é com ele, de tamanha forma, de tamanho jeito, que o lugar onde ele foi vendido por um rapaz chamado Potifar, mas naquele lugar onde ele estava, começava a ser sobrenaturalmente privilegiado, abençoado, e Deus começava a fazer grandes coisas. Ele sai dali porque uma moça, mais pra frente a gente vai entender, ela arruma uma casinha pra ele, fala que ele estava querendo ficar com ela era a esposa do comandante. Imagina comigo, deu ruim. E aí então ele vai pra prisão. Chega na prisão, você acha que ele se acovarda e fica ali, cheio de mimimi? Não. Bola pra frente, ele começa a se destacar dentro da prisão. Surge então uma oportunidade para ele crescer, ele desvenda um sonho de 2 presos que ali estavam. Mais para frente, o faraó, ele tem um sonho a qual ninguém consegue desvendar. Ele é chamado, lembram dele, chama José. José desvenda o sonho e de repente ele é colocado então como governador. E vocês não acreditam quem é que chega naquela outra cidade, naquele outro país, passando necessidade e fome para comprar comida ali. Os irmãos dele. Então os irmãos de José chegam naquele lugar e eles não entendem, não sabiam que era José. Eles batem na porta, querendo comprar comida,
Mais pra frente, José então se mostra para eles que ele era José, o seu irmão a quem eles tinham vendido, e ele estava vivo. E os irmãos, eles ficavam com as pernas tremendo de medo. Talvez eles pensavam assim: José vai matar nós. Agora ele tem o poder sobre tudo. Ele vai matar a gente. E José fala assim: hoje eu entendo que tudo isso que aconteceu na minha vida foi um propósito de Deus, para que eu pudesse cuidar da vida não só de vocês, não só da minha, não só dos hebreus, mas de todo mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos saber qual é a nossa chamada, aquilo que Deus nos chamou. E quando nós sabemos qual foi o nosso chamado, nós começamos a entender o propósito de Deus, e nós conseguimos então a servir a Deus de uma melhor maneira. Às vezes as situações são difíceis. Talvez você não tenha a melhor história daqui. Talvez o seu papai e a sua mamãe fizeram coisas que você, que não é o certo de um papai e a mamãe fazer com vocês. Talvez um titio, um vovô, alguém que era uma responsabilidade na sua vida de cuidar de você, fizeram coisas com você que não era para eles fazer. Mas eu quero falar para você nessa noite que o Deus, o que está nos céus, Ele está olhando para vocês nessa noite e está curando qualquer ferida que foi aberta. E o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida é muito importante para o relacionamento que Ele quer cultivar entre vocês e a minha vida. Independente daquilo que vocês foram fazer. No acampamento lá do The Chosen, eu lembro que tinha muitos meninos que jogavam bola. Deus pode usar vocês no futebol para serem homens de Deus. Jogadores que quando ganhar alguma coisa vão estampar aquilo que Cristo fez. Eu lembro que alguém mandou um vídeo um dia para mim de que da Copa de 2012, parece lá no Japão, não podia falar o nome de Jesus. E aquele povo então ganha a Copa do Mundo e usa uma camisa estampada I love Jesus, alguma coisa assim. Então um lugar que missionário não poderia entrar para falar de Jesus, Deus leva um time então, ganha aquela competição e o nome dele é anunciado ali dentro. O propósito que Deus tem na sua vida é gigantesca. E eu me lembro de uma música que a gente já ouviu muito falar nela ultimamente, que é nele a minha vida está, o meu caminho, com certeza de que ele virá, e é por ele, é para ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias. Precisamos entender que um verdadeiro missionário, quando mesmo que seja dentro do seu lar, você precisa entender que você é uma testemunha de Deus viva dentro daquele local. Você precisa entender que Jesus chamou você para ser um testemunho vivo de que Ele é maravilhoso. Tipão, ele não teve talvez uma mãe e um pai que orasse por ele todos os dias. O Tipão talvez não tinha amigos influentes. Quantas vezes nós soltando raio aqui na rua, brincando aqui, jogando bola, a polícia parava talvez e levava um ou dois. Mas do nada, ou do Neida, Deus olhou para um pretinho, do pé de Tote. E hoje eu sou casado, tenho uma esposa, tenho um filho. Estou na igreja há mais ou menos em torno de 13 anos. E Deus tem feito milagres atrás de milagres. Não é porque o papai e a mamãe de vocês talvez não seja o crente que vocês esperavam que vocês vão dar tudo errado.
A partir de hoje, a maldição da sua família está quebrada. Porque existe uma luz do Espírito Santo brilhando dentro de você para fora. E você vai dar tudo certo. A segunda coisa que José nos ensina é que nós não podemos ter medo, então, de dizer não para o pecado. Gênesis, capítulo 39, versículo 10. A Bíblia vem falar que José foi levado então ao Egito e um rapaz chamado Potifar, oficial do faraó, comprou ele. Mas a Bíblia no versículo 2 fala que o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu Senhor. A Bíblia vem falar que José era tão homem cheio de Deus que o Espírito Santo estava tanto com ele que a casa de Potifar começou a ser abençoada tremendamente. Só que a Bíblia também vai falar que José, ele era um caboclo muito bonito. No versículo 6, no finalzinho, fala assim: José era de belo porte e de rosto. Era um rapazinho muito bonito, muito da hora. E a Bíblia fala então que alguém que não podia olhar para ele, olhou. A esposa do dono da casa. Ele era um rapazinho ralé, sabe, o dono? Ele era só comandante do exército do faraó. E a Bíblia vem falar então que Potifar gostou demais de José e começou a deixar ele como mordomo. Ele tomava conta da casa, distribuía tudo, os valores, tudo. A Bíblia fala pra gente que Potifar tomava conta só da sua comida, só daquilo que ele queria comer. O resto, tudo era com José. Porém, um certo dia, a esposa de Potifar olhou para José e aí deu match. Aí lascou. Talvez chegou nele e falou assim: José, você tá lindo demais, José, hoje. Meu Deus, José. E a Bíblia fala que dia após dia ela dava cantadinha em José. Sabe aquelas cantadinhas bem ruins assim, sabe? Sei lá, seu pai é mecânico. Essas coisas, sabe? Ou aquela assim, né, cara, que você me falou aquele dia, né? Tipo assim, José, tô vendo aqui na Bíblia que tem números, eu não tenho o seu e tal. Esse tipo de coisa, sabe? Bem ruim, assim, sabe? Só que toda vez que ela dava de cima de José, José caçava o jeito. Toda vez que ela tentava dar de cima de José no outro dia, José arrumava outro jeito. E hoje em dia tem marmanja aí que não tá nem escorregando a fé, já tá se jogando a fé já. Mas a Bíblia fala que chegou um exato momento de que não tinha ninguém dentro da casa. De repente José acho que deve estar lá olhando uma partilheira lá, alguma coisa. Quando ele olhou para trás, quem estava atrás dele? A mulher de Potifar. E a ovelhinha lá ruim estava até sem lã já. A Bíblia falou então que ela agarra José e fala assim: José, vem e se deita comigo. O que vocês acham que ele fez? Se fosse dos nossos dias de hoje, misericórdia, né, irmãos? O que vocês estão rindo? Você está rindo? Mas José, então, ele sai correndo com tamanha força, com tamanha vontade de sair dali, que as roupas dele ficam na mão da mulher. Você já imaginou alguém conseguir rasgar sua roupa? Que tanta força essa pessoa está fazendo para segurar e que tanta força é essa que você está fazendo para fugir? Mas a Bíblia fala que as roupas de José ficou na mão dela. E José saiu correndo. Ela percebendo e entendendo que não tinha como outro jeito, ela chega e chama os outros pessoal que estavam ali perto e fala assim: ó, esse escravo maldito entrou dentro da minha casa para me humilhar e para me envergonhar. Estava tentando abusar de mim.
E aí eles vão, então, pegam esse rapaz. Imagina o que esse povo não fez com José. Imagina comigo, gente, a cena de uma mulher gritando, desesperada lá na rua, falando que um homem tinha tentado abusar dela. Meu Deus do céu. Coitado do José. Eles pegam José, então, e levam para a prisão. A Bíblia não fala. Mas será que José não levou um couro desses rapazes? Talvez levou um golpe de jiu-jitsu ali assim, ó. E... Só sei que José foi parar na prisão. Paulo, José estava fazendo a coisa certa. Por que aconteceu isso com ele? José sabia que era errado, mas fugiu do pecado. Mas fazer a coisa certa levou ele para a prisão. Mas a vontade de Deus na vida de José e na vida minha e sua acontece também da mesma forma. Muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa e isso é bom demais, e nem sempre. No mundo que nós vivemos, aonde existe uma trilha da maldade, quando você faz algo certo, as pessoas vão chamar sua atenção. Vão falar que você é besta. Vão te ridicularizar. Falar que você ficou para trás, que você é uma besta, uma boba. Hoje em dia é raro olhar e falar assim que uma menina casou virgem. Casou sem beijar. Mas eu não estou falando para degrenir a sua imagem. O que eu estou falando é que se você falar para suas amigas, elas vão falar para você que você é besta. Que você é boba. E eu quero falar que os filhos de Deus, eles andam contra a luz. Que independentemente daquilo que o povo tem para falar a favor ou contra de você, aquilo que é importante é aquilo que Cristo fala de você. Muitas das vezes nós temos confundido as situações. Nós temos fugido do diabo e tentando resistir o pecado. E a Bíblia não fala isso pra gente. Muitas das vezes nós temos fugido do diabo e tentando resistir o pecado. E eu quero falar para você que o pecado ninguém consegue resistir. Você precisa fugir dele. A Bíblia vem falar em Tiago 4,7 que nós precisamos resistir o diabo. O diabo a gente resiste. E a Bíblia fala então que ele fugirá da gente. Mas quando uma tentação bater na sua porta, você não precisa ficar tentando resistir ela, você precisa fugir. Há uma história bíblica muito comum que nos mostra bastante essa história, é de Sansão. Sansão aproveita, gosta de uma moça, essa moça chamada Dalila, e a Dalila toda vez chegava nele e falava assim: ô meu benzinho, você tá tão cheiroso hoje. Me fala aí qual que é, de onde vem sua força. Aí Sansão falava assim: não, é só você pegar aí uma corda virgem que nunca foi usada e me amarrar, que eu vou ficar fraquinho, meu bem. Aí ele ia lá, amarrava ele. No outro dia, tava batendo na porta lá os filisteus tentando matar Sansão. Sansão arrebentava as cordas porque era mentira, a força dele não vinha das cordas. No outro dia, o que Sansão fazia de novo? Tava no colo de Dalila e Dalila: ô meu bem, seus cabelos estão tão sedosos, o que você tem passado aí? E nesse lero-lero e passando mel na boquinha de Sansão, Sansão acabou entregando tudo. Sabe como é que ele morreu? Cego e soterrado por uma casa, por um templo. Adolescentes, quer um conselho de alguém que às vezes tem o dobro de idade de vocês? Com o pecado não se brinca. Tenta brincar numa lama com a roupa branquinha e sair de lá branquinho. É impossível. Timóteo 2, capítulo 22, 2 nos mostra que nós precisamos então fugir do pecado. E eu quero falar para vocês que quando você vive algo diferente daquilo que a sociedade espera de você, e você vive diferente,
porque você é cristão, você é um filho de Deus, você ama a Deus, ama servir a Deus. As pessoas que estão na sua volta falam assim, mas espera aí, como assim que você faz isso? Por que você faz isso? E aí então é uma ótima oportunidade de você semear a palavra de Deus e falar para eles aquilo que realmente importa. O Caião tá lá no colégio dele, né, de boa, aquela marra de jogador que ele tem, mas nós já sabemos quanto que ele não joga, né, Caio? É isso tudo. E aí de repente uma moça bonita chega perto dele e fala, nossa, Caio, você tá tão cheiroso hoje. E aí o Caio falou assim, não, beleza, falou. Não, Caio, vem cá, eu quero te dar um beijo. Não, obrigado, quer não. Tchau. Aí os coleguinhas dele que queria ficar com a menina, que é desse jeito que o diabo faz, fala, Caio, mas você é um besta, hein? Como é que você não quis ficar com ela? Não, uma ótima oportunidade de você falar, por que você não fez isso? Talvez um coleguinha vai chamar você para depois da aula, no final de semana, tomar aquela cervejinha gelada, sabe? Que de vez em quando acontece. Você fala para ele assim, não, mano, valeu, obrigado, tamo junto. Ele fala, por que você não faz isso? Por que você não bebe? Sabe aquele oréganozinho queimado, sabe? Vai chamar você para fazer isso também. E quando você falar, não quero, não vou fazer isso, é uma ótima oportunidade para você falar o porquê você não faz isso. Talvez Deus está levando vocês a lugares para você testemunhar quem é Deus. Uma certa vez, tio Paulo ainda no colégio, aí o tio Paulo ganhou um violão tentando tocar ali um violão ali e tal. E aí então juntava então, e aí começou a formar então uma galera para tocar e cantar os hinos de louvor na hora do recreio. Era eu e mais uma menina. Era uma galera gigante, gente. Nossa, vocês não estão entendendo o show que era. E aí começou nós dois, de repente, tinha mais ou menos em torno de 10 pessoas ali na hora do recreio. Nós saía correndo, pegava ali a tigelinha, comia e já ia tocar e louvar a Deus. E naquele ano a gente conseguiu ter testemunhos incríveis daquilo que Deus estava fazendo. Sabe o estadual ali? Quem estuda ali no estadual? Antigo estadual, né? Eu estudava lá. E aí então, nós começávamos a tocar na hora do louvor ali e tal, e tal, e tal. De repente, chegavam pessoas assim, falavam assim, olha, eu era ateu, não acreditava em Deus, mas eu via vocês fazendo ali com aquilo ali com tanto amor, que eu comecei a tentar procurar entender aquilo que acontecia no meio de vocês, e hoje eu aceitei a Jesus. Outra pessoa ali chegava ali e falava assim, olha, minha avó é espírita, eu tenho desde meus 6 anos que eu vou pro cemitério mesmo. Desde os 6 anos eu aprendi a fazer foi isso. Mas eu via que vocês tinham uma alegria diferente, que eu não sabia o que era aquilo. E de repente, eu fui para uma igreja do lado da casa da minha avó escondido, e hoje eu aceitei a Jesus. Foi o Paulo, foi nós que cantava e tocava bem, gente do céu, nem eu não gostava de escutar eu tocando, tanto que era ruim. Mas era Deus, era o propósito do que nós tocava e do que a gente cantava. E Deus foi dando crescimento, e Deus foi abençoando, que pessoas foram começando a ganhar e aceitar Jesus. E vidas foram salvas. Não tenham medo de falar do Senhor Jesus. Não tenha medo de dizer não para o pecado. Talvez, se aquelas 2 pessoas que eu citei agora não tivessem chegado em mim e falado para mim que tinha acontecido aquilo, talvez hoje eu não estaria dando este testemunho para vocês. Mas talvez também quantas pessoas que não se aproximaram de mim para falar um testemunho igual. Talvez você aí, do jeito que você está vivendo a sua vida, talvez você está em cima do muro do jeito que o diabo quer mesmo. Sabe aquele perfume assim, não fede, não cheira? Tanto faz, tanto fez? E aquilo que Deus quer que você seja, era um impactador daquilo que você vive. Hoje o que está na moda é ser influencer.
Talvez você no seu Instagram você tem 300 pessoas que tá te seguindo. Ei, são 300 pessoas que podem ouvir o evangelho. Uma vez algo muito curioso que aconteceu comigo, eu tinha, eu acho que em torno de 600 seguidores. E eu fiz um vídeo falando sobre o que é ser sal na terra. E aquele vídeo chegou para mais de 10 mil pessoas. Foi o único que chegou a essa quantidade de gente. Mas vocês pararam para pensar que talvez vocês nunca teriam oportunidade de falar para 10 mil pessoas? E você tem um celularzinho que você pode colocar na frente, se for assim, dar uma penteadinha no cabelo, passar um batonzinho. Jesus te ama. Falou. E pessoas às vezes que nunca ouviram que alguém amavam elas, hoje ouvem através da sua voz. Aquilo que falta na nossa geração é jovens que têm personalidade e vontade de fazer a obra de Deus. E eu quero falar que é isso que Deus espera de você essa noite. É que você tenha coragem de falar quem é Jesus. E você não precisa ser um maior teólogo. Você só precisa falar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Agora, se você me falar, Paulo, Jesus ainda não fez nada na minha vida, eu quero te falar que a partir de hoje, que os olhos seus espirituais serão abertos. E que as obras de Deus serão realizadas. E que vocês terão grandes coisas para falar que Jesus fez na vida de vocês nesse ano de 2025. Amém? Vamos para o último? A última coisa, ou pelo menos aquilo que eu tinha que falar hoje, que José nos ensina, é a perdoar. Deixei por último de propósito. Porque na época que nós vivemos, nessa geração que nós vivemos, é muito difícil a gente perdoar, gente. Alguém às vezes falou mal de você no colégio e você já está irado com ele, tem 13 anos. Você nem sabe por que você não gosta daquele rapaz mais, daquele ser humano, vamos dizer assim. E aí a gente vai carregando dentro de nós rancor por pessoas que às vezes nem sabem que está acontecendo alguma coisa. José, no final da sua história, então, vamos dizer assim, mesmo tudo aquilo que eu falei para vocês que passou, chegou um momento então que a sua família estava com ele, estava desfrutando de tudo aquilo que Deus colocou em José. Eles não acreditavam em José, seus irmãos não acreditaram, Jacó, seu pai, não acreditou em José, mas Deus acreditou nele. E chegando no ponto a qual José já era governador do Egito, abaixo de Faraó, José comandava tudo. José então, o seu pai, ele descobre então que o seu pai então está à beira da morte, é chamado, Jacó faz a oração final com ele, e então ele fecha os olhos e morre. Os irmãos José, descobrindo isso, falaram assim: agora lascou, José vai atrás de nós, vai mandar matar a gente, estamos mortos. Só que José vira para eles e fala assim: vocês acham que eu talvez estou no lugar de Deus? Hoje eu entendo aquilo que Deus fez. Que não foi vocês que me mandaram para o Egito, mas foi que Deus que me mandou para o Egito. Hoje eu entendo que eu tive que vir para cá para poder salvar a humanidade. O que José fez, Paulo? A humanidade estava entrando num colapso global, onde a escassez de alimentos estava muito grande. O povo iria morrer. Só que Deus, naquele sonho que eu falei para vocês que Deus deu para o Faraó, Deus falou para o Faraó que vai ter alguns anos que vocês vão ter uma fartura muito grande, mas vai ter alguns anos também que vocês vão não ter comida nenhuma. Então guarde
para que os anos ruins vocês consigam se manter. José foi o responsável por guardar tudo isso. Chegou então os bonitão da família de José então, e começa então só a se alimentar dali, depois de toda a história. E eles acharam então, José agora então vai matar a gente. Só que José fala assim, não, hoje eu entendo que Deus me colocou aqui para me poder cuidar do povo. E fala assim, ó, hoje eu vou sustentar vocês e a família de vocês. José tinha tudo, gente, tudo. Todos os sentidos para mandar matar aquela família, os seus irmãos. José foi vendido como escravo. Foi vendido escravo, chegou numa casa, começou a governar, aí a mulher tenta dar de cima dele, ele vai para a prisão de novo. Aí ele interpreta os sonhos dos escravos lá. Os escravos então não lembram dele quando voltam a trabalhar para o faraó. Gente, que vida terrível! Mas José não estava de olho naquilo que ele estava vivenciando. Aquilo que ele estava de olho era naquilo que Deus estava fazendo. E da mesma forma, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Da mesma forma, Deus vai levantar vocês de uma forma tremenda e poderosa, que talvez vocês acham assim, da minha família eu não poderia chegar até lá. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Mas vocês precisam entender que talvez existe essa palavra de Deus no coração de vocês, ou nesta noite, que vocês precisam perdoar alguma coisa. Talvez sejam pessoas que fizeram mal para vocês. Talvez sejam pessoas que deixaram de fazer aquilo que vocês achavam que tinha que fazer. Mas Deus tem grandes coisas para fazer na vida de vocês. Só que vocês precisam perdoar. Vocês precisam entender que quando Deus nos ensinou sobre o perdão, a ideia não é para aquela pessoa que você está perdoando. O perdão é para você. Para você parar de carregar esse peso que às vezes vocês estão carregando. Talvez a pessoa nem lembre que fez mal para vocês. E vocês estão guardando isso. O perdão abre as portas para as bênçãos futuras. A oração do Pai Nosso nos ensina: perdoa nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Deus nos ensina que para nós recebermos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar as pessoas que estão da nossa volta. Talvez você fale assim, Paulo, você não sabe aquilo que aquela pessoa fez para mim. Imagina comigo uma cena de alguém numa cruz do Calvário, estendido as mãos, recebeu o chicote, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinho. Deus está olhando essa cena lá do céu, olha para lá, ele vê o seu filho na cruz, e o seu filho está olhando e falando para assim, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E talvez para nós, perdoar alguém que talvez falou uma mentira da gente é muito grande. Não, gente. Perto daquilo que Jesus perdoou nós, perto daquilo que Deus fez por nós na cruz, tudo aqui embaixo é superficial. E nós precisamos perdoar para que nós podemos vir ter um passo a mais na fé. Precisamos perdoar para se nós quisermos prosseguir. José perdoa os seus irmãos e diz que vai sustentar eles e as suas famílias. E eu queria fazer uma oração para vocês essa noite. Se o Breno puder tocar o teclado. Existem pessoas aqui que quando Deus me dava a palavra, falava que tinha pessoas que precisavam liberar perdão. Existem pessoas aqui que Deus falava que o seu coração ainda está preso em coisas do passado. Mas a Bíblia fala pra gente que a gente precisa olhar para o futuro. Quando a gente olha para o passado, olha para trás, a gente deixa de ver muita coisa boa que está vindo pela frente. E aquilo que Deus tem para fazer para você não está lá atrás, está para frente. Eu quero nesse momento que você fique em pé.
Quando você tem tudo para falar não para uma pessoa que fez mal para você, e você decide perdoar ela, isso também é uma enorme confissão de quem é Jesus na sua vida. Quando você pega alguém que só fez mal para você, mas um dia ela precisa de você, e você retribui isso com um bem, você abre uma comporta enorme de evangelismo. Quando talvez seu papai, sua mamãe, seus irmãos, seus amigos fazem algo tremendamente ruim para você, e você tem a oportunidade de esfregar na cara dela aquilo que ele fez, você não faz isso, e você retribui com bem, você está abrindo uma porta tremenda para entregar uma semente dentro deles. E se eu puder colocar tudo isso que eu falei essa noite, para responder a pergunta que o Moisés mandou para mim: como um cristão pode evangelizar neste mundo? Eu responderia que é através do seu testemunho. José nos mostra que através do seu testemunho ele conseguiu salvar uma nação, salvar vidas, salvar a sua família e salvar a si mesmo. Talvez se José tivesse se frustrado, se rebeliado contra tudo e contra todos, ele não era o governador do Egito. E ele não sendo governador do Egito, talvez ele não teria sido salvo. Teria morrido. Eu quero que você feche seus olhos essa noite. Eu vou fazer uma oração para você. E nessa oração, se você sentir no seu coração que você tem alguma coisa para liberar perdão, se essa pessoa não estiver aqui, se for seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, alguém, e você quer liberar o perdão para essa pessoa, todo mundo vai ficar com os olhos fechados, mas eu convido você a vir aqui à frente. E você vai liberar esse perdão então para Deus. Nós vamos orar por você. Você vai ser curado. E você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Deus, queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nossas vidas. Pai, obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, a morte no Calvário, a salvação, tudo aquilo que o Senhor tem, meu Pai, projetado e abençoado em nossas vidas. Pai, a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos dizer não para o pecado, que nós precisamos entender qual é o propósito do Senhor, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos também entender, meu Pai, que o Senhor é um Deus bom e um Deus poderoso. A palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos perdoar aquelas pessoas que fizeram mal, meu Pai, para nós. Pai, essa liberação de perdão não é, meu Pai, simplesmente para elas, mas este perdão é para mim, porque eu não quero carregar este fardo mais. Os meus fardos serão, meu Pai, entregues e colocados diante do Senhor. O meu perdão, meu Pai, hoje, nesta noite, está sendo entregue, meu Pai, no seu altar. E aquelas pessoas, meu Pai, que fizeram mal, meu Pai, hoje estão perdoadas. E a partir de hoje eu serei sarado. A partir de hoje eu serei sarado. A partir de hoje eu serei curado. A partir de hoje, esse espaço que fazia eu lembrar dessas coisas más que aconteceram na minha vida, dará espaço para a alegria do Senhor. E o Senhor fará grandes coisas. E o Senhor já está fazendo grandes coisas, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus.